Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Dentro do tema progressão geométrica, eu trago feito especialmente para você a correção das atividades 4, 5 e 6, semana 2, primeiro ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 4. A atividade número 4 é uma atividade bem simples e diz o seguinte: em uma progressão geométrica em que A1 é igual a 3 e Q é igual a 5, determine, no item A, o termo geral dessa sequência em função do seu primeiro termo e de sua razão. E o item B, o valor do sétimo termo dessa sequência. Então veja que aqui não envolve quase que raciocínio nenhum, é somente treinamento. E para a gente fazer esse treinamento, é preciso que a gente saiba qual fórmula aplicar para achar o termo geral de uma progressão geométrica. A fórmula também não é complicada, é bastante simples. A n, o termo geral, é igual a 1, que multiplica q elevado a n menos 1. E para que você aplique essa fórmula, primeiro você tem que entender o significado de cada uma de suas partes. Por exemplo, o AN é o último termo em questão. Geralmente, o AN é o último termo que é mencionado na situação. O A1, muito simples, é o termo inicial, é o primeiro termo sempre. Isso não tem exceção. O A1 é o primeiro da fila. O Q? Aqui que entra a diferença entre a progressão geométrica e a progressão aritmética. Na progressão aritmética, a razão é expressa pela letra R, R de razão. Já na progressão geométrica, a razão é expressa pela letra Q. Q de quê? De quociente. Quociente de divisão. Você acha a razão numa progressão geométrica dividindo qualquer termo pelo seu antecessor. Beleza? O N é o número de termos da progressão em questão e agora é só utilizar essa fórmula e achar o que se pede. Por exemplo, aqui no caso o A1. Vale quanto? Já disse que é 3. A razão? Já disse que é 5. Então é só colocar isso aí na fórmula e mandar ver. A n é igual ao A1, que vale 3, que multiplica Q, que vale 5, elevado a n menos 1. Como que eu sei o valor de n? Quando é termo geral, não se determina o valor de n. Por quê? Porque esse termo geral, essa fórmula do termo geral tem que servir para qualquer termo que você queira procurar. Então, não pode se definir ainda o n. Então, a fórmula do termo geral é essa. Beleza? Agora, o item B pede o valor do sétimo termo dessa sequência. Então, nós já sabemos que aqui, sétimo termo, o n vale 7. Sétimo termo, n tem que valer 7. O A7 agora, porque é o sétimo termo, é igual ao A1, que nós já sabemos que é 3, que multiplica a razão, que nós já sabemos que é 5, elevada a n menos 1. 7 menos 1. N menos 1 é 7 menos 1, porque agora o n foi definido, não é mais termo geral, é o sétimo termo. E agora é só conta. A7 é igual a 3 multiplicado por 5 elevado à sexta potência. E quanto que é 5 elevado à sexta potência? Quando se tratar de potências de expoente grandes ou a base também muito grande, a gente deve usar a calculadora, então deixa dessa forma aqui. Se a gente fosse fazer isso aí, 5 elevado à sexta potência, 5 vezes 5, vezes 5 de novo, pela terceira vez, pela quarta vez, pela quinta vez, pela sexta vez, igual 15.625. Então, o A7 é igual a 3 vezes 15.625. De novo, eu vou recorrer à ajuda da calculadora. Isso aí multiplicado por 3, igual 46.875. Então, o A7 é 46.875, ou então você pode deixar assim, ó. A7 é igual a 3, que multiplica 5 elevado à sexta potência. Beleza? Certinho? Agora vamos aí à correção da atividade número 5. Uma atividade muito bacana, muito gostosa de ser resolvida. Envolve aqui raciocínio. Eu gosto muito desse tipo de questão. Olha, essa questão caiu no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diz o seguinte: considere o padrão de construção representado pelos desenhos abaixo. Na etapa 1, há um único quadrado com lado 1. Na etapa 2, esse quadrado foi dividido em 9 quadrados congruentes, sendo 4 deles retirados, como indica a figura. Na etapa 3 e nas seguintes, o mesmo processo é repetido em cada um dos quadrados da etapa anterior. Nessas condições,
A área restante na etapa 5 é quanto? Olha que bacana. Então, primeiro, nós temos aqui um quadrado maior, que nós vamos chamar de A1. O A1, ele tem qual área? Se o lado é 1, conforme disse aqui, 1 vezes 1, 1 mesmo. Agora, veja que foram tirados alguns quadrados aqui. Então, para a gente saber a equivalência desse para esse, da etapa 2 para a etapa 1, vamos pensar que isso aqui é o segundo termo, o A2. E vamos subdividir o A1 em partes iguais àquelas lá do A2. Porque assim eu consigo saber a proporcionalidade da área desse para a área desse. Quantos quadradinhos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 quadradinhos. E nesse eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então esse aqui equivale a 5 nonos desse. Porque se esse tem 9 e esse tem 5, são 5 quadradinhos de 9. E assim vai daqui para frente. Como que eu vou achar o A3? Se esse é 5 nonos desse, esse também é 5 nonos desse, uma vez que segue da mesma forma. Então 5 nonos vezes 5 nonos, o que que a gente faz para multiplicar duas frações? Multiplicação de duas frações é simples até demais. Venha ver como se faz. Numerador, o numerador e o denominador pelo denominador. É fácil assim. Multiplique em cima, multiplique embaixo, e assim é muito fácil. Então, multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador. 9 vezes 9, 81. Então, o A3 é igual a 25/81. Agora eu preciso achar também a razão. Essa razão vem com a letra Q de quociente. Então, eu posso dividir ou o terceiro termo pelo segundo, ou o segundo pelo primeiro. É lógico que eu vou pegar o número menor. Eu vou dividir 5 nonos por 1, que é o primeiro. E como que a gente faz para dividir frações? E na divisão, ou tirar uma luz, você multiplica em cruz. Como você viu, a gente multiplica em cruz. Numerador vezes denominador. 5 vezes 1, 5. E 9 vezes 1, 9. Aqui não vai interferir em nada, porque a fração 1 sobre 1, qualquer forma que fizesse aqui, ficaria certo. Porém, você tem que estar atento a isso, porque na próxima vez pode ser que não seja 1 sobre 1. Então, a razão é 5 nonos. Agora, basta jogar lá na fórmula do termo geral, que a gente acha o quinto termo. A n agora é A5, porque pede a etapa 5, ou seja, o quinto termo dessa sequência. O A1 é o primeiro da filinha aqui, que é 1, vezes o Q. Quanto que é o Q? Quanto que é a razão? 5 nonos. Elevados a quanto? Elevados a n menos 1. Quanto que é o n? 5. Então, elevados a 5 menos 1. A 5 é igual a 1 que multiplica 5 à quarta potência. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. E 9 à quarta potência. 9 vezes 9, 81. Então, vamos aí 81 vezes 81. 1 vezes 81, 81. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. Somando aqui, 16 elevado a 1, 5. 6.561. Porém, esse 1 multiplicado não altera em nada, não influi nem contribui. Eu posso até tirar esse 1, certo? Então, o A5 é 625 sobre 6.561. A alternativa correta, letra E. É de esperança. Esperança de que você tenha gostado dessa questão como eu gostei de resolver, ok? A atividade número 5, também muito interessante, foi retirada do portal da OBMEP e quando vem da OBMEP exige raciocínio. É gostoso de trabalhar nessas questões. Para fazer a aposta mínima na Mega Sena, uma pessoa deve escolher 6 números diferentes em um cartão de aposta que contém os números de 1 a 60. Uma pessoa escolheu os números de sua aposta formando uma progressão geométrica de razão inteira. Preste atenção nisso. Progressão geométrica de razão inteira. Quais os números da aposta feita? Inicialmente dá a impressão de ser difícil. Mas não é. Veja que se a razão é inteira, os números são quais? Se você partir do 1,
E usar o 2 como razão, você vai dobrando. 1 vezes 2, 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Veja que são 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma progressão geométrica. A progressão geométrica, você multiplica o primeiro termo pela razão, você acha o segundo. Multiplica o segundo pela razão, você acha o terceiro. Ou você divide o terceiro pelo segundo, você acha a razão. A razão aqui é 2, porque está dobrando. E são, como o proposto, 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teria outras formas? Não. Por exemplo, se você começar do 2 e for dobrando, é a menor razão possível, dá 4, 8, 16, 32, 64. O sexto número é 64. Mas só tem até o número 60, então tá fora. E não tem nenhuma outra forma a não ser essa. Essa questão É fácil assim. Para você que é do segundo ano, não precisa temer a matemática. A matemática é simples. Deixa eu te mostrar